E aí, terráqueos? Vamos para mais um vídeo e o personagem de hoje será nosso imperador Dom Pedro II. Dom Pedro II nasceu no Palácio de São Cristóvão, na Quinta da Boa Vista, no Rio de Janeiro, no dia 2 de dezembro de 1825. Filho do imperador Dom Pedro I e da imperatriz Dona Maria Leopoldina, recebeu o nome de Pedro de Alcântara, João Carlos Leopoldo, Salvador Bebiano, Francisco Xavier de Paula Leocádio, Miguel Gabriel Rafael Gonzaga de Bragança. Sua mãe, a imperatriz Dona Leopoldina, que já estava doente, sofrendo de depressão, acabou tendo um aborto espontâneo de um feto de 3 meses. Teria falecido em consequência de uma septicemia puerperal em 1826, deixando o pequeno Pedro aos cuidados da camareira-mor, Dona Mariana Carlota, essa que mais tarde se tornaria a Condessa de Belmonte. Pedro de Alcântara era o quarto filho do casal imperial, mas com a morte de seus irmãos mais velhos, tornou-se o herdeiro do trono do Brasil e no dia 2 de agosto de 1826 foi reconhecido como herdeiro da coroa do Império Brasileiro. Seu pai, o imperador Dom Pedro I, vinha enfrentando severa oposição política, acusado de favorecer os interesses dos portugueses no Brasil. Abdicou do trono no dia 7 de abril de 1831 e embarcou de volta a Portugal, deixando Pedro como regente com apenas 5 anos de idade. Para guiar a educação do seu filho, Dom Pedro I nomeou José Bonifácio de Andrade e Silva para o cargo de tutor do menino. Em 1833, José Bonifácio foi substituído por Manuel Inácio de Andrada Souto Maior, Marquês de Itanhaém. A educação do jovem regente foi completa. Para a educação do futuro imperador foram destacados mestres ilustres do seu tempo. Estudou português, literatura, francês, inglês, alemão, geografia, ciências naturais, pintura, música, esgrima e equitação. Com a abdicação de Dom Pedro I e a menoridade do imperador, o Brasil foi governado por diferentes grupos que compunham a classe dominante e disputavam entre si o poder político. Esse ficou conhecido como período regencial. O período regencial, que se estendeu por 9 anos, de abril de 1831 a julho de 1840, atravessou 4 regências: Regência Trina Provisória, Regência Trina Permanente, Regência Una de Feijó e Regência Una de Araújo Lima. O período das regências foi marcado pela violência e por conflitos sociais e políticos. As camadas miseráveis, tanto urbanas quanto rurais, pegaram em armas e partiram para a luta armada, reivindicando melhores condições de vida. Entre os movimentos revolucionários ocorridos em diferentes províncias, podemos destacar a cabanagem, a sabinada, a balaiada e a Guerra dos Farrapos. Diante das rebeliões sociais que ameaçavam e amedrontavam a elite agrária, os progressistas liberais e os regressistas conservadores concluíram que somente a figura de um imperador com poderes absolutos poderiam restabelecer a ordem. Em 1834, Dom Pedro I faleceu em Portugal. Em 1840, começou a luta pela maioridade do imperador, então com 15 anos. Dia 23 de julho de 1840, Pedro foi proclamado o maior. O ato ficou conhecido como o Golpe da Maioridade. Com essa manobra, terminava o período regencial, de 1831 a 1840, e começava o segundo reinado, sendo no dia 18 de julho de 1841, Dom Pedro II foi coroado a imperador. O segundo reinado teve início no dia 23 de julho de 1840, quando Dom Pedro II foi considerado o maior, durou quase meio século e pôde ser dividido historicamente em 3 fases distintas: fase das lutas civis até a Revolução Praieira, fase das lutas externas, encerrando com a Guerra do Paraguai, e a fase das campanhas abolicionistas e republicanas. Em 1847, a monarquia absolutista foi substituída pela monarquia parlamentarista, com a criação da Lei Presidente do Conselho de Ministérios. A partir disso, o imperador, em vez de nomear todos os ministros, escolhia apenas o primeiro-ministro. Cabia então ao primeiro-ministro a formação do novo ministério, que deveria ser aprovado pela Câmara dos Deputados. Durante o segundo reinado, foram formados 36 gabinetes ministeriais. No início do segundo reinado, o Brasil começou a recuperar da crise econômica, uma vez que as exportações de café enriqueciam as províncias do Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais. Porém, a província de Pernambuco, que havia sido a principal produtora de açúcar no período colonial,
estava em queda na produção de açúcar e de algodão. Essa situação desagradou os liberais, que resolveram criar um partido próprio, o Partido da Praia, e iniciaram a revolta conhecida como Revolução Praieira, que além de outras exigências, pedia o fim da monarquia e a proclamação de uma república. Em 1849, os revoltosos foram rendidos e se entregaram em troca de uma anistia geral oferecida pelo governo. Somente depois da primeira metade do seu reinado, agitada por várias revoltas e conflitos externos, como por exemplo a luta pela região do Rio Prata e pela Guerra do Paraguai, que Dom Pedro II conseguiu empreender várias viagens ao exterior, sempre na companhia da esposa, deixando a princesa Isabel como regente. No fim de 1859, Pedro II partiu em viagem às províncias ao norte da capital, visitando o Espírito Santo, Bahia, Sergipe, Alagoas, Pernambuco e Paraíba. Após 4 meses, ele retornou em fevereiro de 1860. A viagem foi um grande sucesso, com o imperador sendo alegre e calorosamente recepcionado em todos os lugares. Na segunda metade do governo imperial, a economia passou por mudanças significativas que alteraram o processo histórico nacional. O Brasil se modernizou e se urbanizou. Foram construídos jardins públicos, teatros, hotéis, escolas e salões de baile. Foram inaugurados no Brasil várias companhias de navegação a vapor, 8 estradas de ferro, fábricas de tecido e companhias de gás, o que permitiu iluminar as ruas com lampião a gás. Na vida amorosa, Dom Pedro II tentou fugir da sombra de mulherengo e infiel que o pai deixou. Seu casamento com Teresa Cristina de Bourbon foi um arranjo político com Francisco I, rei das Duas Sicílias. O casamento simbólico foi realizado na capela do Palácio Chiaramonte, em Palermo, na Sicília, sul da Itália, no dia 30 de maio de 1843. Dom Pedro II foi representado pelo conde de Siracusa, irmão de Dona Teresa Cristina. No dia 3 de setembro de 1843, Teresa Cristina desembarcou no Rio de Janeiro para se casar novamente naquele mesmo dia. Dom Pedro II viu descer do navio uma moça que não correspondia à descrição que dela tinham feito. No entanto, Teresa Cristina foi companheira, compreensiva, discreta e mãe amorosa, dons que apagaram essa primeira impressão. Dom Pedro e Dona Teresa tiveram 4 filhos: Afonso, morto antes dos 2 anos de idade; Princesa Isabel, que foi cognominada a Redentora; Princesa Leopoldina, que casou-se com o príncipe alemão Luís Augusto de Saxe-Coburgo-Gotha; e Pedro, que morreu antes de completar os 2 anos de idade. O segundo reinado também foi marcado por vários movimentos realizados que pediam pela libertação dos escravos. Em 1850, a campanha abolicionista intensificou-se com a assinatura da Lei Eusébio de Queiroz, que aboliu o tráfico negreiro. Em 1871, foi assinada a Lei do Ventre Livre, que declarava livre todos os filhos de mães escravas nascidos a partir da promulgação da lei. Essa lei determinava também a libertação de todos os negros que pertenciam ao governo. A campanha abolicionista cada vez mais se intensificava. Em 1885 foi assinada a Lei do Sexagenário, que decretava a alforria dos negros maiores de 65 anos. Essa lei foi condenada pelos abolicionistas, pois a média de vida do negro escravo não ia além dos 40 anos. Finalmente, no dia 13 de maio de 1888, foi assinada pela Princesa Isabel a Lei Áurea, que determinava a extinção definitiva da escravidão. O ideal republicano que surgiu no Brasil através de vários movimentos, somente após a Guerra do Paraguai, ressurgiu, se fortaleceu e se propagou rapidamente. O regime monárquico vivia seus momentos finais. No dia 15 de novembro de 1889, pela conjugação de interesses políticos, o governo imperial foi derrubado. Estava proclamada a República do Brasil. No dia seguinte, organizou-se um governo provisório que determinou o prazo de 24 horas para a família imperial deixar o país. Buscando de todo modo evitar uma guerra civil no país que tanto amava, Dom Pedro II acatou a determinação e abdicou do poder, indo para o exílio com sua família. O embarque da família real para Portugal aconteceu no dia 17 de novembro de 1889, 2 dias após a proclamação da República, chegando à cidade de Lisboa no dia 7 de dezembro e partindo para a cidade do Porto, onde a imperatriz morreu no dia 28 do mesmo mês. Pedro de Alcântara, com 66 anos, seguiu sozinho para Paris, ficando hospedado no Hotel Bedford, onde passava o dia lendo e estudando.
As visitas à Biblioteca Nacional de Paris eram seu refúgio. Em novembro de 1891, com as sequelas da diabetes, já não saía mais do quarto. Dom Pedro II faleceu no Hotel Bedford, em Paris, França, no dia 5 de dezembro de 1891, em consequência de uma pneumonia. Seu corpo foi trasladado para Lisboa e colocado no convento de São Vicente de Fora, junto ao de sua esposa. Seus restos mortais, assim como de sua esposa, foram finalmente trazidos ao Brasil em 1921, a tempo do centenário da independência, em 1922, onde o governo brasileiro desejava dar a Dom Pedro II homenagens póstumas condizentes ao grande chefe de Estado que foi. Um feriado nacional foi decretado e o retorno do imperador como herói foi celebrado por todo o país. Se você gostou da arte e quer saber um pouco mais da história desse e de outros personagens históricos, siga nossa página no Instagram e o canal no YouTube. Fique com Deus e até a próxima!